bom dia, família Soma. Bom dia. Todos bem? Gente, coração de pai, né? Sabe como é que é? Na semana agora a Ruth consultou, estava tudo bem. Agora ali no louvor a Su pediu para eu pôr a mão nas costinhas da Ruth, já senti um ronquinho de novo. Vamos orar por ela? Vocês podem orar comigo? Pode ser? É um saco isso, sabe? Isso perturba. Pode ficar sentado, não tem problema. É que incomoda. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir uma vez mais, pela minha filhinha, quero te pedir, Senhor, que tu cure ela. Ela já passou por bronquiolite, pneumonia, bronquiolite de novo, e estava bem. Ela consultou na quarta-feira, estava bem, Senhor, estava bem melhor, com o pulmão limpo. E agora, de novo, sentimos um ronquinho nela. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que agora, durante o culto, Tu cure ela. Que Tu venha com Teu poder sarador e toque no organismo da minha filha, curando ela de uma vez por todas. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que Tu intervenha neste momento e traga a ela não só a saúde plena, mas a imunidade. Dê a ela, Senhor, um bom físico, que o corpo dela todo responda bem, de forma saudável. Em nome de Jesus, cura minha filha, para testemunho e glória do Teu nome. Abençoe também qualquer outra criança, Senhor, que estiver enferma, qualquer outro irmão, irmã, que estiver precisando de cura, que Tu possa, neste momento, passar entre nós e trazer cura a quem precisar. Em nome de Jesus eu peço. Se houver algum familiar aqui também, de algum irmão, irmã que está aqui, e estiver na sua casa, talvez debilitado, talvez precisando de cura, eu peço, Senhor, Tu é onipresente, Tu pode ir lá também, Senhor, neste momento, e curar a pessoa, trazer cura plena. Nós cremos que Tu é poderoso, Senhor. Eu sei que Tu quer curar. Em nome de Jesus eu peço que Tu faça. Eu sei que alguns Tu não fará deste lado da eternidade, fará somente do outro. Mas eu peço, cura já, Senhor. Cura agora. Em nome de Jesus. Toque no organismo dessa pessoa onde estiver precisando de cura, onde houver uma enfermidade, onde houver um problema, uma debilidade, uma deficiência, e cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos numa série de 3 sermões, baita série, né? 3 sermões, o que é a soma? Olha aí. Já estou um ano antes, já voltei um ano. Visão e missão. E aqui nós vamos relembrar o que a gente quer para a nossa igreja, o que nós acreditamos e no que nós pensamos, e como a gente faz para fazer missão com isso. Então, nós vimos aí, em primeiro lugar, que nós precisamos, qual é o primeiro ponto da nossa visão? Amando Jesus. Segundo, formando discípulos e, hoje, transformando o mundo. Basicamente, relembrando os 2 que já passaram, amando Jesus. Cara, se essa não for a nossa razão de viver, paramos por aqui. Primeiro de tudo, nós temos que amar Jesus, acima de toda e qualquer outra coisa. O próprio Senhor falou que quem não amar a ponto de o amor a Jesus e a ponto de o amor ao próximo, aos outros, parecer ódio, então não é apto para ser discípulo dele. Olha a diferença que tu tem que ter de intensidade, de amor por Jesus, pelo amor que tu tem pela tua mãe, pela tua avó, pelo teu pai, pelo teu pet. Não tem, ninguém se compara e nunca pode chegar a se comparar. O termo que Jesus usa é ódio. Se alguém não aborrecer, não odiar mais a seu pai, sua mãe, do que me ama, não é apto a ser meu discípulo. Ou seja, a gente entende bastante ali o que Jesus quer dizer, né? O nosso amor por ele, cara, é insuperável. Em segundo lugar, por amar Jesus, nós queremos que outros amem Jesus. E nós vamos fazer discípulos. Mas por que nós fazemos isso? Porque a gente acredita que ele tem toda a autoridade. Jesus falou, Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. Ou seja, é por nós amarmos Jesus e acreditar que Ele tem todo o poder que nós vamos querer que outras pessoas amem Jesus e sigam fazendo discípulos. E basicamente nós chegamos a esse terceiro ponto, que fazendo isso, levada à máxima potência,
cara, nós vamos transformar o mundo. O mundo precisa de Jesus. A verdade é essa. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Né? É ou não é? O mundo jaz no maligno. Cara, o mundo precisa de Jesus. A gente mora no Brasil, a gente vê isso todo dia. O Brasil precisa de Jesus. É ou não é? Olha o terror que está isso aí. Cara, se a gente não fizer missão, nós estamos agindo como quem odeia. Vamos ler um texto? Então, eu acho que nós temos um texto bíblico para basearmos a nossa visão e entender o que é uma igreja que transforma o mundo. Vamos lá em Atos, junto comigo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o capítulo do Pentecostes, é o capítulo mais amado pelos pentecostais. E nesse texto nós vimos que a igreja está de fato iniciando ali, é a inauguração. É a inauguração da igreja aqui. É quando o Espírito desce, o fogo pega de vez e não tem para ninguém. O início do capítulo, basicamente, é nós vendo uma promessa sendo cumprida. Joel, capítulo 2. E dali em diante, a gente vai ver a igreja só crescer. Jesus iniciou com 12, hoje nós somos milhões, então acho que cresceu um pouquinho. Mas eu quero que vocês vão comigo lá no final do capítulo, para a gente ver como que é essa igreja. Essa igreja que iniciou no início do capítulo, como que ela vive o seu dia a dia. Então eu quero que vocês leiam Atos comigo, 2, do 42 ao 47. Se alguém não tiver a Bíblia, está projetada, o texto está projetado ali, meio ruim de ler por causa dessa iluminação ainda, mas vai melhorar, querendo o Senhor. Acharam? Sim? Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lembram de Mateus 28? Nós vimos semana passada. Portanto, vão. Jesus está mandando a igreja ir, né? Ir a toda e qualquer criatura. Jesus manda nós irmos em missão. Mas antes de mandar a igreja em missão, Jesus envia o seu Espírito à igreja. Ou seja, lembra que eu mencionei que Jesus fala, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a volta dele. Ou seja, todos os dias Jesus está conosco. Enquanto nós estamos em missão, nós temos a convicção, a certeza de que Jesus é presente, ele está conosco. No entanto, Jesus envia o seu Espírito, que é o capacitador, ele é o potencializador para a missão. E nós precisamos entender que para viver essa vida aqui, a gente precisa do Espírito Santo. Nós não temos condições. Por mais que a gente ache que é bonzinho, não faz mal para ninguém, eu nunca fiz nada, nós não temos condições de viver essa vida aqui, de viver esse cotidiano aqui, sem a presença e a habitação de Jesus por meio do Espírito Santo. Então, pensando nisso, nós temos que ter essas 5 características que eu acredito que o texto está apontando para nós. 5 características de uma igreja que transforma o mundo. E eu gostaria que vocês anotassem isso. Primeira delas, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Parece clichê, né? Ah, pastor, mas isso já falou várias vezes. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Para uma igreja, de fato, impactar o mundo, transformar o mundo, ela precisa estar fundamentada e centralizada na palavra de Deus. Entenda, não adianta nós virmos aqui ao culto
e ter uma mensagem bíblica, venha aqui eu, venha o pastor Daniel, venha o Jack, venha qualquer outro convidado, prega uma mensagem bíblica, se no dia a dia isso aqui não acontece, se na nossa casa a Bíblia não é o centro, não é o que fundamenta, não é o que dá a última palavra. Vocês estão entendendo? Não adianta nós querermos dizer que viemos aqui e temos uma palavra bíblica e temos uma mensagem fundamentada nas Escrituras, se no dia a dia a nossa vida não é assim. Não adianta nós termos essa postura hipócrita. Não adianta. A igreja precisa estar fundamentada e centralizada na palavra. A igreja não é um clube social. A igreja não é um movimento focado em ação social, por mais que inclua isso. A igreja precisa estar envolvida em algum tipo de ação social, ajudar o necessitado, enfim. Mas o foco da igreja não é esse. O foco da igreja não são atos de misericórdia. O foco da igreja não são obras de caridade. O foco da igreja é a palavra. É a palavra de Deus. Esse é o nosso foco, nosso objetivo. É cada vez mais nós estarmos íntimos com isso aqui, com esse livro, com esse texto. É cada dia mais esse texto ter influência sobre a nossa vida. Estão entendendo? Sim ou não? Nós precisamos disso. É a palavra de Deus que de fato nos dá poder. É a palavra de Deus que nos empodera. É a palavra de Deus que nos capacita a vivermos uma vida plena, uma vida de igreja como deve ser. Deus preparou a igreja, Jesus, ele institui a sua igreja, Mateus 16, Mateus 28, ele envia ela em missão, mas antes de enviá-la em missão, ele envia seu Espírito para capacitar. E o Espírito, tu precisa entender disso, ele não age alheio à palavra de Deus. Ele está intimamente associado. Na verdade, ele age em nós por meio da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do texto sagrado no nosso dia a dia. Não adianta, então, nós sairmos daqui, fazermos um churrasco agora, ir almoçar às 2 da tarde, dormir à noite, acordar amanhã e viver a vida de novo como é todo dia, sem mudar nada. Nós precisamos que esse livro aqui influencie a nossa vida a ponto de nos transformar. Amém? Nós precisamos disso. A igreja não troca a palavra por qualquer outra coisa. Não troca. Por quê? Porque a palavra é a única coisa capaz de transformar o mundo. É a única coisa. Como diz Martinho Lutero. Lembra o Martinho Lutero, quando deu toda a treta lá em Wittenberg, ele dizia, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é capaz de impactar o mundo. E a igreja precisa estar intimamente conhecedora da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, nós precisamos... Jesus fala, né? Vocês pecam, e o profeta falou, e depois Jesus enfatiza isso, vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Ou seja, quando tu ignora, despreza isso aqui, quando tu despreza esse texto, tu está pecando, porque quanto mais conhecimento, mais sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais ligado à vontade de Deus na prática tu está. O teu cotidiano, o teu dia a dia precisam estar em obediência ao Senhor. Como nós conhecemos a vontade do Senhor? Na sua palavra. Amém? Então, em primeiro lugar, a igreja precisa ser comprometida com a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de uma vida de oração abundante e adoração contínua. Olha só, versículo 42 ainda. Cara, não fecha a tua Bíblia, deixa aberto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O texto está dizendo, perseveravam. Primeiro, que a oração não é uma atitude natural nossa. Nós não temos por hábito orar. Que fique claro isso aqui. Não é uma atitude natural. Não é, faz parte do meu dia a dia. Hoje eu oro sem nem perceber. Cara, tu precisa estar muito avançado, tu precisa ser muito santo para fazer isso. Senão, não é uma atitude natural nossa. Nós precisamos de empenho, esforço, perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Nós precisamos de oração abundante. A oração sempre foi presente no cotidiano dessa igreja aqui. Essa igreja vivia orando, não só no culto, não só indo no templo. Lembra? Se tu continuar lendo o livro de Atos, cara, tu vai ver, os apóstolos eram presos, um anjo vinha e soltava, eles eram presos de novo, açoitados, entendeu? E a igreja estava o quê? Orando por eles. Eles estavam indo ao templo para orar, eles estavam orando nas casas, a oração era cotidiana. Vamos jogar limpo? Vamos reconhecer o nosso erro? A gente não ora. A gente não ora. Cara, a gente ora 5 minutos, 15 minutos, quando muito, e já estamos com o joelho doendo. E já estamos, sabe? Dor nas costas, quando levanta. É ou não é? É só comigo isso? É só comigo que acontece? Essa semana eu falava para minha esposa, cara, uma coisa que a gente não pode, nós não podemos, é perder para os irmãos. Eu disse para ela, nós não podemos perder para os irmãos. Nós temos que ser quem mais ora. Cara, não tem como. Não tem como, a gente não pode perder para ninguém na igreja. Nós temos que ser quem mais ora. É uma competiçãozinha santa, assim, sabe? Só uma coisinha só para tu te contentar e poder te orgulhar em oração. Tô brincando, não é isso, não. Mas nós precisamos orar mais. Por quê? Porque, na verdade, todos nós precisamos orar mais. A oração, hoje em dia, ela está sendo extremamente desprezada, negligenciada. John Piper diz que a oração é como um walkie-talkie. Quando um exército está na guerra, alguém está na frente de batalha e precisa pedir recursos, precisa pedir reforço, precisa pedir auxílio, faz o quê? Chama pelo rádio. A oração é isso. É nós pedindo pelo rádio auxílio aos céus. Entendeu? Nós estamos pedindo reforços. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, está acontecendo aquilo. Nós precisamos enfatizar isso. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso de perdão nisso. A oração é isso. É esse rádio, walkie-talkie, pelo qual nós nos comunicamos com o céu. Agora, quão autônomo nós temos que ser para a gente não pedir ajuda para o céu? Quão orgulhoso a gente tem que ser para achar que não precisa de ajuda? Mas eu não digo tu admitir, não é uma coisa que tu fala, não, eu estou bem, eu não preciso. Apesar de que alguns falam, né, Dani? Não, está tudo certo. Preciso de oração em alguma coisa? Não, está tudo certo. Nós fomos um dia visitar a igreja, foi lá em Lajeado, né? Foi, né? Na Hangar. E o irmão pediu oração. O pastor Alexandre perguntou para o irmão, aí, irmão, posso ter alguma coisa que eu possa orar por ti? Ele, não, está tudo bem. Mas que tal? Eu queria ser assim. O que é isso? Ou qual é a nossa postura? A gente não fala isso. A gente não fala, não preciso que ore. Mas a nossa postura é de não orar. Ou seja, na prática, nas atitudes, nós estamos dizendo que a gente não vai pedir ajuda. A gente não quer ajuda. Ou que a gente não precisa de ajuda. Nós confiamos no braço. A igreja que ela está sendo liderada por quem? Quem é que está liderando a igreja em Atos? Vamos lá. Oi? Só ouvi um chiadinho. Pode falar. Os apóstolos, é ou não é? Sim ou não? Os apóstolos. Os apóstolos aprenderam com quem? Oi? Com Jesus. Cara, Jesus vivia orando. Jesus se retirava para orar. Jesus saía com 2 ou 3 juntos com ele para ir orar. Jesus no Getsemane, ele vai orar, e quando ele volta os caras estão dormindo. E Jesus diz, tu não pode aguentar nenhuma hora comigo. Ou seja, para Jesus 1 hora orando era pouco. Tu não aguenta nenhuma horinha, nenhuma hora. Então, 1 hora orando, para Jesus é pouca coisa. Eles aprenderam a orar com Jesus. Agora, eles seguem essa prática. E assim eles estão instituindo na igreja. A igreja segue orando todos os dias. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, a igreja avança de joelhos. Para nós avançarmos, para nós termos isso aqui, essa visão posta em prática, amando Jesus, formando discípulos, transformando o mundo, nós não faremos se não for em oração. Nós não avançaremos se não estivermos com os nossos joelhos dobrados, clamando, implorando ao Senhor. Tu entendeu? Não tem como, a menos que a gente seja muito orgulhoso e confie no próprio braço. Mas aí a coisa não vai dar boa. Geralmente não dá bom. E eu não quero isso para nós. Eu não quero isso para nós.
O pessoal orava o tempo todo. O pessoal orava. Era uma agenda vertical. A adoração era presente o tempo todo nas casas. Então nós vemos que a oração era presente, mas também num âmbito de adoração. Eles se reuniam nas casas, eles oravam, eles repartiam a doutrina dos apóstolos, eles estavam o tempo todo conversando sobre a Escritura. Cara, tu lembra o que o apóstolo Pedro falou ontem? Cara, estou pensando naquilo desde ontem. E aí eles iam conversando, e eles ficavam falando sobre isso, e era o tempo todo. Cara, minha pergunta é, como é que funciona na nossa vida isso? Nós levamos para a nossa semana esse âmbito, esse ambiente de adoração? Nós levamos para a nossa semana, não só no domingo, nós levamos para a nossa semana esse ambiente de adoração, porque a missão, lembra que eu falei no primeiro sermão? A missão nada mais é do que nós querendo que Deus seja adorado por todos. A igreja só faz missão porque Deus ainda não é adorado por todos. Você leva esse anseio por adoração a Deus para a tua semana? Seja no teu trabalho, na tua casa, seja onde for? Só há missão porque não há adoração. E é por isso que nós precisamos de adoração para fazer missão. Entendeu? E assim nós vemos essa prática na igreja. Havia o partir do pão, havia temor, havia louvor. Era uma vida cotidiana envolvida nisso aqui. Partir do pão, inclusive, que é uma referência à ceia. Eles participavam da ceia. Cara, tem gente que se surpreende, vocês tomam ceia toda semana. Mas, cara, por nós tomávamos todo dia. Por nós a ceia era todo dia. De tão bom que é. De tão bom que é participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas a gente tem um culto na semana, então a gente faz uma vez por semana. Se não, era todo dia. Terceiro lugar. É uma igreja que tem comunhão e generosidade. Uma igreja que transforma o mundo precisa ser uma igreja envolvida, permeada por comunhão e generosidade. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Cara, primeiro de tudo, tu percebe que não tem picuinha nessa igreja aqui? Tu percebe? Eles não têm tempo para isso. Porque se eles fazem isso aqui todo dia, é uma prática perseverante e cotidiana, não sobra tempo para picuinha, para fofoquinha, para intriga. Não sobra tempo para ter qualquer coisa que desfoque do evangelho. Não sobra tempo para a igreja perder com qualquer tipo de probleminha. Depois nós vamos ver que começa a surgir. Depois tu avança 4 capítulos, Atos 6 já começa a ter. Por quê? Porque a igreja está crescendo. É óbvio que daí vai ter mais problemas. É óbvio isso. Mas aqui, nesse início, enquanto ainda está intenso, eles vivem todo dia, isso aqui não sobra tempo. Além disso, eles têm tudo em comum. E aqui um canhotinho já se alegra, né? Olha aí. Não, calma lá. Não é comunismo isso aqui. Tu percebe que é uma iniciativa própria. Qual é a diferença? Qual é a diferença aqui? Porque eles estão compartilhando tudo que tem. É verdade. Em certo sentido, na mentalidade da igreja, tudo é de todos. Tudo é de todos, mas isso é uma mentalidade generosa, não comunista. Qual a diferença? A igreja que não tem um Estado lhe mandando. Agora o que é teu é de todos. Não tem ali um ditador, alguém dizendo, isso aí não te pertence mais, é de todos. Essa é a diferença. A diferença é eu pegar o que é meu e dizer, eu vou repartir isso aqui. Estão entendendo? Essa é a diferença. A diferença dessa mentalidade da igreja aqui para o comunismo, para um Estado comunista, socialista, qual é? É que isso aqui é generosidade, parte da pessoa. Como que a gente vê isso? Porque alguns continuavam tendo bens. Alguns continuavam tendo bens. A Bíblia não está dizendo aqui que era de casa em casa? Sim ou não? Então alguns tinham casa. Então alguns repartindo os seus bens. Então ainda tinha bens. Entendeu?
Então não vem camiseta do Che Guevara semana que vem. Nós vamos, né, Dilmar? Nós vamos correr com a pessoa. É uma mentalidade de generosidade, de cuidado. O que é isso? Jerusalém, na época, estava passando por muita pobreza. Nós vamos ver depois Paulo escrevendo aos Coríntios, havia seca, eles estavam passando um período de fome. Pobreza. Era necessário que a igreja cuidasse dos seus. Era necessário que houvesse esse cuidado, essa partilha entre os seus. É isso que nós precisamos aqui. Que uns cuidem dos outros. Nós precisamos ter o cuidado de uns com os outros. Inclusive financeiro. Tu entendeu? Cara, como é que uma igreja pretende transformar o mundo se não cuida dos que estão dentro das suas paredes? Como? Me explica. Entende? Sim ou não? Como isso? Como que a gente vai viver a vida de igreja? Como que nós queremos impactar o mundo, transformar o mundo, chamar a atenção das pessoas? Se dentro dos nossos tem pessoas passando necessidade, às vezes, passando alguma dificuldade, algum problema, e a gente não atende, e a gente não ajuda. Como isso? Que tipo de igreja é essa que diz que quer transformar o mundo, estufa bem o peito e diz isso, mas não cuida dos que estão aqui? Percebe? Percebe a incongruência? Sim ou não? Nós precisamos cuidar, ter zelo pelos nossos, ter zelo. Tu precisa ter essa mentalidade, semana após semana, dia após dia. Nós precisamos ter uma cultura disso, porque aqui é uma igreja que acabou de receber o Espírito Santo. É uma igreja que acabou de receber o poder do alto. Então tu não te preocupa só contigo, se tu quer ser cheio do Espírito Santo. Tu não vive só para ti, se tu quer ser cheio do Espírito Santo. Tu não pensa só na tua casa, se tu quer estar cheio do Espírito Santo. É para todos. Não porque o Estado manda, mas porque nós temos o Espírito em nós. Isso surge, parte de nós. Amém? Amém mesmo? Que fique claro, porque se a gente quer de fato transformar o mundo, a gente precisa transformar nós primeiro. Se a gente quer, se a nossa pregação é essa, queremos transformar o mundo, a gente começa por nós. Começa assim, o epicentro, daqui que vai se expandindo, daqui que vai indo, transformamos a rua, a vizinhança, depois o bairro, e assim vamos avançando. Sem antes nós transformarmos a nós, a coisa não avança, não prospera. Em quarto lugar, então, primeiro, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Segundo, uma igreja que tem vida de oração abundante e adoração contínua. E terceiro, comunhão e generosidade. Ok? Em quarto lugar, é uma igreja que usufrui da graça e poder de Deus. É uma igreja que vive debaixo da graça e do poder de Deus. Aqui é uma questão de fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Cara, a Bíblia exige o que de nós? Vamos lá. Aliás, semana que vem nós vamos iniciar uma série sobre santidade. O que a Bíblia, o que Deus quer de nós? Sejam... Oi? Sejam... Vamos de novo, mais alto. Sejam santos. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus quer santidade de nós, correto? E quem é que nos santifica? Oi? Deus, Jesus, isso aí. Não é pegadão, fica tranquilo. É Deus que nos santifica. Agora, nós ficamos de braço cruzado? Nós ficamos paradinhos, esperando a santidade do Senhor vir sobre nós? É assim? Como que é então? Como que é? Oi? Buscando, se esforçando, nos empenhando. Deus nos santifica mediante o nosso esforço. A salvação, nós não botamos a mão. A salvação, Deus diz, cara, não mexe, deixa que eu faço. Sabe? Tipo, o pai quando está fazendo um negócio e o filho quer vir ajudar e só estraga. Tipo, Deus é assim. Ele, deixa que eu salvo, deixa para mim. O pai cuida. A santificação, não. A santificação, Deus está dizendo, vamos lá, meu. E aí?
Você tem que aprender. Quer ser parecido com o pai? Então vai lá, faz igual. É assim. Ou seja, para nós dependermos da graça e do poder de Deus, nós temos que nos envolver, nos empenhar e buscar. Não tem como nós queremos ficar parados, não tem como nós ficarmos parados esperando que Deus faça algo, sabe? De braço cruzado, sentadinho, esperando. Não, a hora que Deus fizer, daí eu vou. Não, é assim. Não, tu não entendeu. Mas também não é nós confiar no braço. Eu faço, pode deixar. Não, nós vamos fazer a igreja crescer. Nós vamos avançar. Cara, mas a gente não ora, a gente não busca, a gente não pede poder do alto, a gente não jejua. Lembram? Eu falei já algumas semanas atrás, até eu tenho que enfatizar no grupo. Cara, qual foi a última sexta-feira que tu jejuou? Nós temos o hábito, a história da igreja toda, a igreja historicamente jejua nas sextas-feiras. Quando não podia, era nas quartas. Ou não podendo nenhum dos dois, era qualquer outro dia. Mas, via de regra, costumeiramente, era nas sextas-feiras ou nas quartas. Qual foi a última sexta-feira? Não me responde, eu não quero envergonhar ninguém. Mas qual foi a última sexta-feira que tu jejuou? Qual foi o último jejum que tu fez? Quando foi a última vez que tu parou? Vou tirar um tempo de jejum e consagração. Cara, a gente nem usa mais esse termo. A gente nem fala mais isso. Quando foi a última vez que tu falou o termo consagração? Eu vou me consagrar. Cara, eu me criei ouvindo isso. Eu me criei numa igreja pentecostal. Eu via isso toda semana. Hoje não se usa mais. Hoje não se ouve mais. Por quê? A gente é mais santo agora, mais desenvolvido? A gente crê na evolução? Ah, meus pais foram cristãos, então agora eu nasci um cristão melhor. É assim? É assim? Será que é desse jeito? Por que a gente não jejua, então? Por que a gente não busca? Por que a gente não crê? Porque se a gente não faz é porque nós não cremos. Tá entendendo? Sim ou não? Ou vocês acham que eu estou errado? Não, pastor, não é assim. Não é que nem tu está falando. Será que eu estou errado, gente? Pode me falar se eu tiver. Eu aceito. Agora, o que a Bíblia diz é o que é. Se a Bíblia diz que nós temos que buscar, se a Bíblia diz perseveravam, ou seja, envolve perseverança, empenho, então continua sendo assim. Então a coisa não mudou. Logo, se nós não fazemos, quem está errado é nós, não eles. Entendeu? Então nós precisamos buscar. Deus é quem dá o crescimento, mas nós fazemos todo o possível. Tudo que está ao nosso alcance, nós fazemos. Haverá um ponto em diante que a gente não consegue, aí depende de Deus. Nós não mudamos o coração da pessoa, mas nós falamos do Evangelho. Nós não mudamos o íntimo da pessoa, nós não tornamos ela de uma ímpia para uma cristã, mas nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Jesus. A partir dali é com Deus. Dali em diante é Deus que sabe. Ele é quem dá o crescimento. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bendito é o nome do Senhor. Nós não confiamos na nossa capacidade de evangelização. Nós não confiamos nos nossos métodos evangelísticos. Nós não baseamos no nosso conhecimento teológico. Nós não fundamentamos em estratégias missionais. Nós não dependemos do aconselhamento bíblico. A gente vive batendo aqui em psicologia, mas a gente também não depende do aconselhamento bíblico. A gente não baseia unicamente nessa abertura que nós temos e facilidade para o confronto, que outras igrejas não têm. Graças a Deus nós temos aqui. Nós não dependemos disso. Nós confiamos unicamente no Deus da graça. É Ele que dá o crescimento. É Ele que nos envia. É Ele que diz, e eis que estou convosco todos os dias. Amém? É nisso. O crescimento numérico é uma consequência da ação de Deus, da obra de Deus, e não nossa. Nós nos envolvemos. Eu orei desde o início aqui, quando nós começamos as reuniões com a equipe base, eu sempre orei, Senhor, que nós venhamos somente contribuir naquilo que Tu já está fazendo. Deus já está fazendo uma coisa, nós só vamos nos envolver com isso. Mas quem faz é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. A obra é de Deus. Amém?
Em quinto e último lugar, é uma igreja que testemunha. É uma igreja que tem testemunho coletivo e individual. Cara, tu percebe que aqui não é uma igreja só que testemunha como grupo, como corpo. É uma igreja que dá testemunho coletivo e individual. Olha comigo aí, tem um padrão aqui, se tu for observar. Versículos 42 ao 47. Tem um padrão aqui. Olha só, versículo 42. Perseveravam, coletivo. Versículo 43. Em cada alma, individual. Versículo 44. Todos, coletivo. Versículo 45. Vendiam, coletivo. Versículo 46. Perseveravam unânimes. E ainda no 46, de casa em casa, coletivo e individual. Tu percebe? É uma igreja que ela dá testemunho de tudo que é jeito. Cara, as pessoas olham para a igreja, aquelas pessoas lá, aquele grupo lá, eles dão testemunho do Deus a que eles servem. A pessoa se afasta, vai para o trabalho, aquela pessoa ali ama Jesus. Eu não sei toda a vida dela, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ela ama Jesus. Tu percebe? É um testemunho tanto coletivo quanto individual. As pessoas têm que olhar para nós. Elas têm que olhar para nós, grupo, igreja, e ver um testemunho. Eu não sei o que eles fazem lá dentro, eu só sei que eles estão empenhados em transformar o mundo, eles querem o bem da sociedade. Eles querem que alguma coisa mude. E quando olharem individualmente para nós, tem que ver, a pessoa ama Jesus. Eu não sei o que o Gabriel faz, eu não sei o que o Daniel faz, eu só sei que ele ama Jesus. Eu não sei o que ele... Eu não sei como, mas uma coisa fica clara, evidente. Ele ama Jesus. Ele ama o Senhor. Tem que ser assim na nossa vida. Nós temos que ter isso aqui. O testemunho coletivo, nós, como corpo, nós testemunhando juntos, sendo unânimes, como Paulo fala aos Filipenses, sejam unânimes, tenham de vós o mesmo modo de pensar. Nós tendo esse testemunho, impacta uma sociedade, impacta as pessoas muito mais do que tu entregar milhares de folhetinhos de mão em mão. E eu não estou dizendo que não presta, que não serve. Eu estou dizendo que impacta muito mais um testemunho de uma igreja assim do que tu sair entregando folhetinho e evangelizando. O testemunho que nós precisamos precisa ser como um corpo, mas também individualmente. A nossa busca é que a pessoa perdida, o indivíduo perdido, longe de Cristo, bem como a sociedade de uma forma geral, olhe para nós e veja que aqui tem algo de diferente. Alguma coisa aqui é diferente. Alguma coisa aqui está diferente. Eles não seguem a cultura. Eles não seguem a cultura. Ontem nós fomos lá tomar um café com o Miqueias e a Jenny, e nós conversando, a Jenny falando, cara, na faculdade eu sou a estranha. Porque eles olham para mim e eu digo que eu sou casada. Olha isso, olha isso. Eu digo para as minhas colegas que eu sou casada. E eles... É uma coisa estranha, é absurdo, é de outro mundo. Tu imagina dizer para a pessoa, não, eu quero ser mãe e cuidar do lar. Não, daí sim, daí eles vão te matar, nem fala isso. Vão te linchar. Imagina. É uma coisa estranha, por quê? Porque ela não segue a cultura. Ela não tem uma agenda de acordo com a cultura, que quer um empoderamento feminino, mas que é um empoderamento unicamente que não se submete ao marido. Se submete a qualquer outra coisa, a uma agenda, a uma ideologia, ao Estado, a um chefe, a uma vida de imoralidade, a tudo que for, menos ao marido, menos à igreja, menos a Jesus. Nós não seguimos essa agenda. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós não temos um compromisso com esse tipo de mentalidade. Eles têm que olhar para nós e ver que nós não seguimos os padrões do mundo, porque nós queremos transformar o mundo. Amém? É isso que nós queremos. Tem uma obra sendo feita aqui. Eu disse antes, ela não é nossa, ela é de Deus. E nós estamos empenhados nessa agenda. Nós estamos somente fazendo parte daquilo que Deus já está fazendo. E é com essa obra que nós estamos comprometidos. E é com isso que nós queremos continuar comprometidos. Tu quer fazer parte disso aqui?
A pergunta que eu faço é essa. Tu quer fazer parte disso aqui? Tu precisa se comprometer com a gente. Nos ajude a vivermos comprometidos com a palavra, orar continuamente, perseverar, entregar o teu culto em adoração aqui e na tua casa. Tu precisa viver essa adoração durante a tua semana. Tu precisa levar adiante esse ambiente cultico. Esse coração que ferve por ver Deus sendo adorado. Procure irmãos na semana. Quando foi a última vez que tu marcou alguma coisa com os irmãos? Quando foi a última vez que tu convidou alguém dos irmãos para ir na tua casa? Ou que tu foi convidado para ir na casa de alguém? Para vocês se reunirem, conversar. Cara, tu lembra que foi pregado? Pô, essa semana aconteceu isso. E continuar conversando. Mas hoje, tu percebe que as redes sociais, elas aproximaram os distantes, mas distanciaram os próximos? Tu percebe isso ou não? Sim ou não? Nós precisamos estar mais unidos, gente. Nós precisamos estar mais unidos. É um corpo. O corpo não tem seus membros afastados, a menos que aconteça um acidente. Como hoje de manhã aí, provavelmente. Amém? Nós precisamos disso. Deus nos deu o privilégio de participar disso aqui. É um privilégio nosso. Não é merecimento. A gente não merece. A gente não está aqui porque eu sou bonzinho, eu fiz e aconteci, ou eu nunca fiz mal para ninguém, nunca prejudiquei ninguém. Não é isso. Nós estamos aqui por graça, é um privilégio. E por sermos privilegiados, é que nós temos que nos empenhar para continuar vivendo isso aqui e querer que outros participem disso aqui. Amém? Se nós queremos, então, transformar o mundo, nós precisamos dessas 5 coisas aqui. Primeira delas, da palavra no nosso dia a dia. Da palavra de Deus no nosso dia a dia. Isso envolve anseio, leitura, estudo. E não é uma coisa minha, é todo cristão. Tu percebe que aqui a Bíblia está dizendo que era de casa em casa. Não era na casa pastoral, não era na vida do pastor, não, é todos. 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 O que tu ama das Escrituras hoje, e o que tu lê das Escrituras hoje, e aquilo que tu estuda sobre as Escrituras hoje, precisa ser menos do que amanhã. Precisa. Nós precisamos da palavra de Deus no nosso dia a dia. Deixa eu abrir o peito para vocês aqui. Ontem lá em casa, quando nós chegamos à noite, cara, o diabo veio com os 2 pés. Mas veio com tudo que tinha. Nos atacou e a gente acabou meio que cedendo. A Su e eu discutimos. E sabe aquele ambiente trevoso que fica assim quando o casal discute, sabe? A gente discutiu e estava aquilo assim, nós já estava deitado, pronto para dormir. E eu disse, Su, nós não vamos dormir. Nós não vamos dormir. Porque se tem uma coisa que tem que mandar na nossa casa é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que manda aqui, não é tu, não é eu, não é ninguém, é a palavra. A palavra manda. E a palavra que diz que sol não se ponha sobre a ira de vocês. Nós não vamos dormir sem resolver isso aqui. Entendeu? Cara, a Bíblia tem que mandar nas minúcias do nosso dia a dia, nos detalhes do nosso dia a dia. Se não, fecha ela, cara, e vai fazer o que tu quer. Se a palavra de Deus não tem poder sobre a tua vida, se ela não manda na tua vida, fecha as Escrituras, deixa na estante pegando pó e vai viver a tua vida. E vai viver do jeito que tu quer. Porque senão não adianta tu dizer, mas não fazer. Nós precisamos da palavra no nosso dia a dia. Em segundo lugar, nós precisamos de reuniões de oração. E esse ano, querendo o Senhor, nós teremos algumas reuniões de oração. Mas não só isso. Nós vamos ter também um calendário. Sabe aqueles relógios de oração? Sabe? Sabe ou não? Quem já participou disso? Tem uma turminha aí já. Tem já uns. Os outros são tudo uns ímpios. Tô brincando. Nós vamos ter isso também. Vamos ter um relógio de oração. Um horário do dia, tu vai escolher lá qual horário melhor é para ti, e aquele horário tu vai orar. Sabe? Uma coisa bem voluntária, assim, sem imposição pastoral. Tá?
tu vai escolher uma hora e nesse horário tu vai orar. Não tem muita opção. Nós precisamos disso, para nós possamos pedir recursos do céu. Em terceiro lugar, nós precisamos de adoração fora dessas 4 paredes aqui. Nós precisamos adorar a Deus fora disso aqui. Nós precisamos que a adoração ao Senhor invada a nossa semana. Nós precisamos de louvor diante do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver, ele vive em adoração a Deus. Não é só no domingo às 9 da manhã, às 9h30, né, José? José veio correndo hoje achando que era às 9 começava o culto. Não pôde nem desfrutar de um bom acidente que tinha no caminho. Nós nos reunimos todo dia, todo domingo, 9h30 da manhã. Mas a coisa não para aqui quando acaba. Ela precisa invadir a nossa semana. Precisa ir adiante. Em quarto lugar, nós precisamos de generosidade plena. Nós precisamos ser generosos. Principalmente, não é só, mas principalmente com os nossos irmãos. Eu posso abrir o peito para vocês? Posso ou não? Alguns de vocês vão querer falar comigo no final ali. Pastor, acho que ele é isso, falou. Até mais. Nós vamos procurar outro lugar. Mas eu vou falar igual. Posso ou não? Você sabe qual é o meu emprego? Quem sabe? Fala aqui. Aconselhamento. Isso aí. Além disso, o que mais? Mas assim, o que gera renda na minha casa? Oi? Livros. Eu vendo livros. Sim ou não? É o que mantém minha casa. Aconselhamento e livros. Quando foi a última vez que tu chamou o pastor, quando foi comprar um livro na Amazon e perguntou, pastor, tu tem esse livro aqui? Não, pastor, é que na Amazon tá mais barato, tem que ver. Eu acho melhor ajudar o Jeff Bezos, veja bem. Ele precisa. Afinal de contas, lá estava R$5 mais barato. Ele precisa desses R$5. Tu percebe como tem que respingar no dia a dia? Sim ou não? Cara, olha só. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Não é muito, mas eu faço o que eu posso, de acordo com a minha condição. Esses dias nós estávamos conversando, Dani e eu, e nós vendo qual dos dois ia ter que parcelar mais a fatura do cartão. No banco está bem faceiro com nós dois. E aí eu disse... E aí a gente mudou um pouco lá a mentoria, aquela que nós temos de plantação de igreja, e eu mudei. Eu disse, cara, tu não quer entrar comigo? Não é muito, mas é uma beirinha, pode te ajudar. Ele não quis, acho que ele não precisa tanto quanto eu. Mas eu fiz o que eu pude, cara. Cara, se eu louvo a Deus nessa questão, não estou dizendo o resto, nessa questão, se eu louvo a Deus por alguém, é a vida do Chico. O Chico semanalmente me chama e pergunta, pastor, como é que tá aí? Pastor, como é que tá aí? Porque ele sabe, a igreja me dá um auxílio mínimo, mas, cara, eu não tenho renda. Vocês imaginam, então, se eu tiver que ir para um CLT, tu acha que eu vou continuar conseguindo pastorear? Fala sério, fala a verdade. Trabalhar 8 horas por dia, na rua. Tu acha? Se assim eu já me vejo todo? Se assim eu já quase... Tô jogando a toalha? Tô brincando, não tô não, tá? Não vamos... Não tô. Mas eu tô pedindo ajuda, por favor. Tem um dízimo para mim aí. Tu entendeu? Como tem que ser... A gente fala, mas chega na hora, cara, a gente não faz. Tu entende? Sim ou não? A coisa tem que resultar na prática. A coisa tem que resultar na prática. E eu estou dizendo, quando tu bota teu pé para fora para ir na padaria, comprar pão e voltar, aquilo ali tem que ser orientado, definido pela Escritura. Eu estou dizendo, quando tu levanta e vai escovar teus dentes de manhã, a tua escovação de dentes tem que ser definida pela Bíblia. Tudo tem que ser definido pela Escritura. Quando tu dá bom dia para o teu marido, quando tu dá bom dia para a tua esposa, se tu não acordou bem, tu engole o teu mau humor e dá um bom dia direito. Amém? É difícil falar amém agora. Em quinto lugar,
Nós precisamos do poder de Deus à vista dos descrentes. Nós precisamos, cara, olha só, eu estou fechando a Bíblia. Lembram? Atos capítulo 3, um capítulo depois. Pedro e João estão indo para o templo para orar. E eles passam na porta formosa, que acho que não era tão formosa assim, mas tudo bem, isso é um papo para outro café. E o que eles veem ali? Quem lembra? Oi? Um coxo, um cara não podia caminhar. Ele ia para lá pedir moedinha. Casualmente, Pedro e João não tinham moedinhas, parece eu, assim. Eles não tinham moedinhas, eles diziam, eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho te dou. Levanta e anda. No nome de Jesus. Cara, por que a gente não faz isso na rua? Os caras já se tremem todos, né? Opa, mas se eu fizer e não der certo? Cara, tu já parou para pensar que o resultado, lembra? Eu falei, o resultado cabe a Deus? Talvez nós vamos orar por 100 pessoas e nenhuma será curada. Talvez uma será. Não é uma vantagem isso? Sim ou não? Tu imagina, tu tá caminhando na rua, tu vê alguém que precisa. Cara, eu não tenho dinheiro para te dar, eu nem te conheço, não sei se eu posso te dar dinheiro ou não, mas eu gostaria de fazer uma oração por ti, eu posso orar? E tu ora pela pessoa. O mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa ver atitudes assim em nós. Se a gente quer, de fato, transformar o mundo. Amém? Fica em pé, então. Nós queremos amar Jesus, formar discípulos e transformar o mundo. O nosso objetivo é esse. Nós plantamos uma igreja aqui por causa disso. Para que Jesus seja amado. Para que as pessoas amem Jesus. Para que por meio disso nós possamos formar discípulos. Em obediência ao que Ele mandou. E com isso, ver o mundo sendo transformado. Porque o mundo do jeito que está, cara, não dá. Não dá. É maldade em cima de maldade. É o Estado beneficiando o mal e prejudicando o bom. Nós estamos vendo uma taxa exorbitante de impostos, sendo que esse ano, possivelmente, vai atingir a maior alta. Provavelmente nós teremos a maior taxa de impostos do mundo. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nós somos servos? Nós estamos numa escravidão? Sim ou não? Sabia que o Império Romano não cobrava tanto imposto assim? Sabia disso? E alguém ainda é capaz de dizer que nós somos uma nação livre? De onde? E a gente não quer mudar isso aí? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Agora me responde. Tu acha que um político consegue ir e mudar isso aí? Tu acha? Nós precisamos do Evangelho. Somente pessoas transformadas pelo Evangelho poderão transformar o Brasil do jeito que está, para algo melhor. Senão, nós estamos fadados, escreve o que eu estou falando, senão nós estamos fadados a viver isso para pior. Disso para pior. Senão, gente, olha só, eu não sei se vocês acompanham política há tempo ou não sei se é uma coisa recente ou não, eu não sei nem se tu acompanha política ou não, e eu não quero que fique focado em política. Eu não tenho... A minha pregação não é política, ok? Poderia ser Bolsonaro que estivesse fazendo isso, eu ia estar falando igual. Eu não tenho compromisso com direita e esquerda. Meu compromisso é o Evangelho. Ok? Então, se continuar do jeito que está, nós vamos passar, e muito, de Cuba e Venezuela. Sabia disso? Por quê? Porque o caminho que eles seguiram foi basicamente esse, principalmente Venezuela. Foi o poder judiciário tomando conta,
a militância no poder judicial, judicial, né, Leandro? É judicial. Que foi mudando as leis, deturpando leis, agindo conforme queria nas leis e fez o que fez. O Brasil está seguindo exatamente o mesmo caminho. Exatamente o mesmo caminho. No entanto, o poder de riqueza do nosso país é muito maior, porque a Venezuela, a única coisa que tinha era petróleo. Sabia disso? Agora, tu imagina pessoas más com uma riqueza infindável, porque o nosso país é extremamente rico. O nosso país é abundante em riqueza natural, recursos naturais. O nosso país é abundante em riqueza de mão de obra. Tu imagina um país muito maior que chega onde Venezuela chegou, por exemplo. E, gente, eu não quero criar desespero em vocês. Pelo contrário, no fim, acho que tu vai entender. Nós chegarmos onde Venezuela chegou, porém com as mesmas pessoas más, detendo tamanha riqueza. Imagina. Tenta imaginar. O que muda isso? O que nós cremos que muda isso? Jesus. O Evangelho. Poder do Evangelho. Logo, a tua esperança tem que estar onde? Jesus. A tua esperança não está em Bolsonaro. A tua esperança não está em Marcel Van Hatten, apesar de que eu amo ele. A tua esperança não está em Nicolas Ferreira, apesar de que eu amo ele. A nossa esperança não está neles. A nossa esperança está no Evangelho, em Jesus, no poder transformador do Evangelho. E é crendo nisso que eu tenho certeza, que por mais que eles continuem, por mais que haja pessoas más, por mais que eles saiam e venham outros, nós continuaremos como igreja. Eles não vão nos parar. Eles não vão interromper o crescimento da igreja. Porque quem dá o crescimento é quem? É Deus. E Deus lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus é quem salva. Deus é quem manda. Deus é quem regenera. Deus é quem transforma. É em Deus que nós confiamos. É de Deus que nós dependemos. Que se exploda Lula. Que se exploda Alexandre de Moraes. Que se exploda PT. Que se exploda qualquer um outro. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho. É dele que nós precisamos no nosso país. Pode Deus fazer um limpa lá e colocar só governista, só governante de direita. Não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque o pecado continua na nação. As pessoas continuam pecando. As pessoas continuam imorais. As pessoas continuam corruptas. Continuará pessoas vindo furando fila. Continuará pessoas ganhando um troco errado e ficando com o troco. Continuará um caminhão tombando na BR e em 2 minutos ter pessoas saqueando aquele caminhão. Vai continuar. Sabe o que é isso? Não é um problema só de governo. É um problema de pessoas, de sociedade. Nós temos o governo que merecemos. Nós temos o governo que nós merecemos. Por isso que nós temos que orar como Neemias, como Daniel. Nós precisamos orar como os homens de Deus. Senhor, nós pecamos. Senhor, nós temos pecado contra Ti. Perdoa os nossos pecados. É o Evangelho que vai mudar isso aqui. Pode for o governante mais de direita que tiver, não vai mudar. Enquanto o Evangelho não mudar isso aqui. Entendeu? Então nós precisamos lutar por isso. Nós queremos transformar o mundo. Nós não vamos transformar o mundo com política, com ações sociais. Nós não vamos transformar o mundo sendo pessoas corretinhas. Apesar de que crer no Evangelho implica em ser pessoas corretas. Entendido? Pai, em nome de Jesus, nós queremos chegar na Tua presença e clamar a Ti, Senhor. Clamar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti para amar Jesus da forma correta.
na forma piedosa. Nós precisamos de Ti para fazer discípulos, para que pessoas sejam formadas como discípulos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo para que venhamos crer em Jesus, que Ele tem toda a autoridade e nos envia em missão. E nós precisamos de Ti para que essa realidade que vivemos seja transformada. Nós queremos transformar o mundo. Nós queremos que a única coisa capaz de transformar o mundo é a igreja, é o Evangelho, é o poder de Cristo. Nós cremos, Senhor, que Tu pode mudar o mundo. Faz isso por meio de nós. Faz isso nos usando como instrumentos Teus. Faz isso, Senhor, por meio da Tua bendita e santa igreja. Faz isso, nós clamamos a Ti. Nós clamamos por poder. Nós clamamos por ajuda. Nós queremos mais. Nós queremos fazer mais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Faz com que de nós saia um grande movimento. Faz com que de nós pessoas sejam transformadas. Faz com que daqui, desse pequeno grupo, dessa igreja pequenininha, muitas pessoas venham conhecer Jesus, entregar suas vidas a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos. Olha para nós, Senhor, e ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Não queremos confiar na política. Não queremos confiar em políticos. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o poder do Evangelho, o poder transformador da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.